A Austrália, este vasto continente insular, é um reino de maravilhas naturais, onde paisagens de uma beleza quase etérea se desdobram perante os nossos olhos. Das suas praias douradas, banhadas por águas cristalinas, aos seus desertos ancestrais e florestas luxuriantes, ela acena com a promessa de aventura e descoberta. É um santuário para uma biodiversidade que não encontra paralelo em nenhum outro lugar do globo, um testemunho da extraordinária capacidade da vida de se adaptar e florescer nas mais diversas condições. Cangurus saltitantes, coalas adoráveis e uma miríade de aves coloridas são os embaixadores mais conhecidos desta terra singular, pintando um quadro de harmonia e tranquilidade. Contudo, por detrás desta fachada idílica, pulsa um coração indomável, um lado selvagem e, por vezes, implacavelmente mortal, que permanece um segredo para muitos dos que apenas admiram a sua superfície. Sob a carícia do sol e a brisa suave, espreitam perigos que evoluíram ao longo de milênios, aperfeiçoando as suas artes de caça e defesa. Este não é um reino para os incautos. Hoje, convido-vos a uma jornada pelas sombras deste paraíso, para desvendar os mistérios das 10 criaturas mais perigosas que aqui habitam. Talvez, ao final desta exploração, a ideia de um passeio despreocupado pelas suas terras selvagens adquira uma nova e mais cautelosa perspectiva. Cada ser que iremos encontrar nesta nossa expedição carrega consigo um nível de ameaça que pode surpreender até o mais experiente naturalista. Não estamos a falar de bestas míticas, saídas de lendas antigas, nem de gigantes colossais que abalam a terra. Pelo contrário, muitos destes mestres da sobrevivência são criaturas de dimensões modestas, muitas vezes discretas, mestres na arte da camuflagem, mas armadas com venenos potentes ou defesas formidáveis. Preparem-se, pois, para conhecer animais que parecem ter emergido das páginas de um thriller da natureza, mas que são dolorosamente reais, coexistindo por vezes de forma invisível no vasto e impressionante quintal australiano. Iniciamos a nossa contagem regressiva com uma criatura que personifica a frase "As aparências iludem". O polvo de anéis azuis, um ser de beleza hipnótica, raramente ultrapassa o tamanho da palma de uma mão humana. Poderíamos ser tentados a admirá-lo de perto, talvez até a tocá-lo, seduzidos pelos seus anéis iridescentes que pulsam com uma luz azul vibrante quando o animal se sente ameaçado. Estes anéis, contudo, não são um convite, mas sim um aviso solene, uma declaração de perigo iminente. Encontrado frequentemente em poças de maré e recifes de coral rasos, este pequeno cefalópode parece uma joia viva, inofensiva à primeira vista. Mas não se deixe enganar pela sua estatura diminuta ou pelo seu comportamento inicialmente passivo. Quando provocado, este pequeno titã transforma-se. Os seus anéis azuis intensificam-se num espetáculo visual que precede um dos ataques mais traiçoeiros da natureza. No seu interior, reside um arsenal químico de uma potência aterradora, a tetrodotoxina, um veneno neurotóxico para o qual, tragicamente, não existe antídoto conhecido. Uma única mordida, muitas vezes indolor e quase imperceptível, pode libertar toxinas suficientes para paralisar e, em última instância, ceifar a vida de mais de 2 dezenas de seres humanos adultos em meros minutos. O veneno atua de forma rápida e implacável, bloqueando os sinais nervosos e induzindo uma paralisia muscular progressiva. A vítima permanece consciente, mas incapaz de se mover ou comunicar, enquanto os músculos respiratórios começam a falhar. É uma corrida contra o tempo, onde a ventilação artificial imediata é a única esperança de sobrevivência até que o veneno seja metabolizado pelo corpo. A ausência de dor no momento da picada torna este predador ainda mais insidioso, pois o perigo pode não ser reconhecido até que os sintomas graves comecem a manifestar-se, muitas vezes quando já é tarde demais para uma intervenção eficaz. Este pequeno habitante das águas costeiras australianas serve como um poderoso lembrete de que, no mundo natural, o tamanho nem sempre é um indicador da ameaça. A beleza pode ser uma máscara para o perigo, e a curiosidade desinformada pode ter consequências fatais. Nadar despreocupadamente nas águas tépidas e convidativas da Austrália, após
adquire uma nova dimensão de respeito e vigilância. O polvo de anéis azuis é, sem dúvida, uma das mais extraordinárias e perigosas maravilhas da evolução. Prossigamos a nossa exploração para encontrar uma criatura que redefine o conceito de perigo oculto. Imagine-se a desfrutar de um mergulho refrescante nas águas tropicais do norte da Austrália, quando, subitamente, uma dor excruciante o invade. Poderá não ter visto nada, nem sentido qualquer contato evidente. No entanto, é possível que tenha sido vítima da água-viva Irukandji, uma das medusas mais pequenas e venenosas do mundo. Com um sino que raramente excede 1 centímetro de diâmetro e tentáculos finos e quase invisíveis, esta criatura gelatinosa é um fantasma nas correntes oceânicas. A sua translucidez torna-a um adversário formidável, um predador quase indetetável para o banhista desavisado. Mas o seu tamanho diminuto esconde um veneno de uma potência desproporcional. Uma picada da Irukandji pode desencadear um conjunto de sintomas tão severos que receberam o seu próprio nome, a Síndrome de Irukandji. Esta condição é caracterizada por dores musculares excruciantes que podem irradiar por todo o corpo, cãibras intensas, náuseas, vômitos, sudação profusa, ansiedade, hipertensão arterial e, em casos extremos, pode levar a complicações cardíacas graves, incluindo paragem cardíaca. O veneno desta pequena assassina atinge o sistema nervoso com uma ferocidade notável, provocando uma cascata de reações fisiológicas que podem persistir por dias, exigindo frequentemente hospitalização e administração de analgésicos potentes. O mais alarmante é que os sintomas podem demorar entre 20 a 40 minutos a manifestar-se após a picada, o que significa que a vítima pode já estar longe da água, sem associar o seu mal-estar ao breve e talvez imperceptível encontro com este ser etéreo e letal. A presença da água-viva Irukandji transforma as idílicas praias australianas num campo minado invisível durante certas épocas do ano. As autoridades locais emitem avisos e, por vezes, encerram praias para proteger o público. No entanto, a sua natureza errática e a dificuldade em prever a sua chegada tornam a prevenção um desafio constante. Sim, na Austrália, até as criaturas que parecem mais frágeis e efêmeras, como uma pequena água-viva, evoluíram para se tornarem mestres na arte da sobrevivência, armadas com defesas que inspiram um profundo respeito e uma cautela redobrada. Adentramos agora o domínio de um predador que parece saído de eras pré-históricas, um verdadeiro colosso entre os répteis. O crocodilo de água salgada, ou salti como é carinhosamente e temerosamente apelidado pelos locais, é o maior réptil vivo do planeta. Estes magníficos animais podem atingir comprimentos impressionantes, superando frequentemente os 6 metros, e um peso que pode exceder 1 tonelada. A sua aparência, com uma couraça de escamas ásperas, mandíbulas poderosas repletas de dentes afiados e olhos que observam com uma inteligência fria e calculista, evoca uma sensação de poder primordial. Ao contrário de muitos dos seus parentes de água doce, o crocodilo de água salgada é conhecido pela sua natureza territorial e, por vezes, extremamente agressiva, especialmente durante a época de acasalamento ou quando se sente ameaçado. Não é uma criatura que hesite. Quando decide atacar, fala com uma velocidade e precisão surpreendentes para um animal do seu tamanho. A sua técnica de caça é um exemplo de paciência e poder explosivo. Muitas vezes, permanece submerso, com apenas os olhos e as narinas acima da superfície, esperando o momento oportuno para emboscar a sua presa. Uma das suas manobras mais temidas é o infame Death Roll, ou rolo da morte. Após agarrar a sua vítima com as suas mandíbulas esmagadoras, o crocodilo começa a girar violentamente o seu corpo na água. Esta rotação tem um duplo propósito: desorientar e afogar a presa, e também despedaçar pedaços de carne de animais maiores, facilitando a sua ingestão. É uma demonstração brutal de força e eficiência predatória, aperfeiçoada ao longo de milhões de anos de evolução. E o mais inquietante sobre estes gigantes é a sua adaptabilidade. Como o seu nome sugere, eles não se limitam a rios e pântanos de água doce. Podem ser encontrados em estuários salobros, manguezais, ao longo da costa e, por vezes, aventuram-se mesmo em mar aberto, viajando entre ilhas.
No norte da Austrália, a sua presença é uma constante, e os avisos sobre o perigo de crocodilos são comuns em muitas áreas aquáticas, incluindo praias populares e até mesmo em algumas zonas urbanas. O crocodilo de água salgada é um predador supremo, uma força da natureza que combina astúcia, paciência, poder bruto e uma letalidade inquestionável. Capítulo 4. Aventuramo-nos agora para o árido e vasto interior australiano, o lar de uma serpente cuja reputação a precede a taipan do interior. Esta criatura, também conhecida como a cobra feroz, um nome um tanto enganador para a sua natureza geralmente tímida, detém um título formidável. É amplamente considerada como possuidora do veneno mais tóxico de todas as serpentes terrestres do mundo. Uma única gota do seu veneno contém potência suficiente para, teoricamente, matar uma centena de homens adultos, ou 250 de ratos. É uma arma biológica de uma eficácia assombrosa. Apesar da letalidade extraordinária do seu veneno, a taipan do interior é, paradoxalmente, uma serpente bastante reclusa e de temperamento relativamente plácido, preferindo evitar confrontos sempre que possível. Os encontros com humanos são felizmente raros, ocorrendo principalmente em regiões remotas e pouco povoadas do semiárido australiano, onde se alimenta predominantemente de pequenos mamíferos, como roedores. Ela caça com uma precisão notável, desferindo múltiplas mordidas rápidas para garantir que a sua presa sucumba rapidamente. O veneno da taipan do interior é uma mistura complexa de neurotoxinas, hemotoxinas, miotoxinas e anticoagulantes. Quando injetado, ataca o sistema nervoso, interfere na coagulação sanguínea e causa danos musculares extensos. Sem tratamento médico imediato e a administração de um antiveneno específico, uma mordida desta serpente é quase invariavelmente fatal, podendo levar à morte em menos de 1 hora. A rapidez com que o veneno age sublinha a urgência crítica de uma resposta médica em caso de um acidente. Apesar da sua natureza reservada, a velocidade e precisão do seu ataque, quando se sente encurralada ou ameaçada, são notáveis. Ela pode desferir várias mordidas numa fração de segundo, garantindo a inoculação de uma dose letal de veneno. Para aqueles que vivem e trabalham nas vastas extensões do interior australiano, a consciência da presença desta serpente, mesmo que raramente vista, impõe um respeito cauteloso pelo ambiente. A taipan do interior é um testemunho da capacidade da natureza de concentrar um poder imenso numa forma aparentemente modesta. Capítulo 5. Nossa jornada leva-nos agora para mais perto da civilização, para os subúrbios e jardins de uma das maiores cidades da Austrália, Sydney. Aqui reside uma aranha cujo nome evoca um arrepio instintivo, a aranha de teia de funil de Sydney. Este aracnídeo de aspecto imponente possui um corpo robusto, geralmente de uma coloração escura, que varia do preto ao castanho, e quelíceras proeminentes, armadas com presas grandes e poderosas, capazes, segundo se diz, de perfurar até mesmo uma unha humana ou couro macio. O que distingue verdadeiramente a aranha de teia de funil de Sydney e a torna particularmente perigosa não é apenas a potência do seu veneno, mas o seu comportamento notavelmente agressivo, especialmente nos machos errantes. Ao contrário de muitas outras aranhas que procuram fugir quando confrontadas, esta espécie, particularmente o macho, tende a erguer-se sobre as patas traseiras numa postura defensiva ameaçadora, exibindo as suas presas e não hesitando em atacar repetidamente se sentir provocada ou encurralada. Esta audácia torna os encontros com ela particularmente arriscados. O veneno do macho da aranha de teia de funil de Sydney é altamente neurotóxico para os primatas, incluindo os humanos. Contém uma toxina única, a robustoxina, que ataca o sistema nervoso, podendo causar uma série de sintomas graves e de rápida progressão. Estes incluem dor intensa no local da picada, espasmos musculares, formigueiro à volta da boca e da língua, sudação profusa, salivação excessiva, dificuldades respiratórias, aumento da pressão arterial e, se não tratado, pode levar a edema pulmonar, coma e morte. Felizmente, desde a introdução de um antiveneno eficaz em 1981,
As fatalidades tornaram-se raras, mas a picada continua a ser uma emergência médica séria. Estas aranhas constroem as suas teias em forma de funil em locais abrigados e úmidos, como debaixo de pedras, troncos, em fendas de rochas e, preocupantemente, em jardins suburbanos, por vezes encontrando refúgio em sapatos ou roupas deixadas no exterior. Os machos, durante a sua época de acasalamento, vagueiam em busca de fêmeas, o que aumenta a probabilidade de encontros acidentais com humanos. Um simples descuido, um passo em falso no jardim, pode resultar num confronto indesejado com uma das aranhas mais temidas e medicamente significativas do mundo. Capítulo 6. Regressamos agora às águas costeiras, mas desta vez para explorar os fundos marinhos rochosos e recifes de coral, onde se esconde um mestre da arte da dissimulação. O peixe-pedra, como o seu nome tão apropriadamente sugere, possui uma capacidade de camuflagem quase perfeita. O seu corpo irregular, mosqueado com tons de castanho, cinzento e vermelho, coberto de protuberâncias e algas que por vezes crescem na sua pele, permite-lhe mimetizar-se de forma indistinguível com as rochas e corais do seu habitat. Esta é uma estratégia de caça eficaz, mas também uma defesa formidável. O perigo deste animal não reside na sua mordida, mas sim nos seus espinhos dorsais. Ao longo das suas costas, o peixe-pedra possui uma fileira de 13 espinhos robustos, cada um deles associado a 2 glândulas de veneno. Quando o peixe é perturbado ou pisado acidentalmente, estes espinhos erguem-se e podem facilmente perfurar a pele, injetando um veneno potentíssimo. A dor resultante de uma picada de peixe-pedra é descrita como imediata e excruciante, frequentemente classificada pelas vítimas como uma das piores dores imagináveis, por vezes levando a delírios ou perda de consciência. As consequências da envenenação não se limitam à dor agonizante. O veneno do peixe-pedra é uma mistura complexa de proteínas que pode causar inchaço severo, necrose tecidular no local da picada, paralisia muscular, dificuldades respiratórias, convulsões e, em casos graves, se não for tratado prontamente, pode ser fatal, especialmente para crianças ou indivíduos com saúde debilitada. A imersão da área afetada em água quente pode ajudar a desnaturar algumas das toxinas e aliviar a dor, mas a assistência médica urgente é crucial. A ironia trágica do peixe-pedra é que muitos encontros ocorrem de forma completamente acidental. Banhistas ou mergulhadores que caminham em águas rasas podem pisá-lo sem sequer se aperceberem da sua presença, até que o espinho penetre a sua pele e a dor lancinante se instale. Este predador imóvel serve como um lembrete sombrio de que, nos oceanos da Austrália, os perigos podem estar literalmente sob os nossos pés, ocultos à vista de todos. É mais uma razão convincente para se ter o máximo cuidado e, sempre que possível, evitar caminhar descalço em fundos marinhos desconhecidos. Capítulo 7. Vamos lá. Nenhum documentário sobre os perigos da Austrália estaria completo sem mencionar o senhor indiscutível dos seus mares, o grande tubarão branco. Esta magnífica criatura, imortalizada e por vezes injustamente vilipendiada pelo cinema, é um predador de uma eficiência e poder impressionantes. Com um corpo fusiforme e hidrodinâmico, capaz de atingir velocidades surpreendentes, e mandíbulas armadas com fileiras de dentes serrilhados e triangulares, o tubarão branco é o predador alfa em muitas das águas temperadas e frias ao redor do continente australiano. Estes gigantes marinhos podem crescer até mais de 6 metros de comprimento e pesar mais de 2 toneladas. A força da sua mordida é colossal, estimada em quase 2 toneladas por centímetro quadrado, capaz de infligir danos catastróficos com um único abocanhar. Embora os ataques a humanos sejam relativamente raros, considerando o número de pessoas que entram no oceano, as suas consequências são frequentemente devastadoras, devido ao tamanho e poder do animal. As suas presas naturais incluem focas, leões marinhos e grandes peixes, mas por vezes, é verdade, confundem surfistas ou nadadores com as suas fontes de alimento habituais. Na Austrália, as praias famosas pelas suas ondas perfeitas são também, por vezes,
locais de encontro com estes formidáveis caçadores. Surfistas e mergulhadores, em particular, são os que correm maior risco, aventurando-se em áreas que são o território de caça destes tubarões. O governo australiano e as comunidades locais investem consideravelmente em medidas de mitigação, como redes de proteção em algumas praias, vigilância aérea com helicópteros e drones, e programas de marcação e monitorização para melhor compreender os seus padrões de movimento e reduzir o risco de encontros fatais. Apesar da sua reputação temível, o grande tubarão branco é uma espécie crucial para a saúde dos ecossistemas marinhos, desempenhando um papel vital na regulação das populações das suas presas. É uma criatura de uma beleza selvagem e poder inspirador, um testemunho da grandiosidade da evolução nos oceanos. Contudo, a sua presença nas águas australianas é um lembrete constante da natureza indomável do mar e da necessidade de respeito e cautela por parte de todos os que se aventuram no seu domínio. Deixamos as águas costeiras e viajamos para sul, para a ilha que lhe empresta o nome, a Tasmânia. Aqui encontramos um marsupial carnívoro com uma reputação que o precede, o demônio da Tasmânia. Apesar do seu tamanho relativamente modesto, raramente ultrapassando o de um cão pequeno, este animal possui uma força e ferocidade surpreendentes. É conhecido por ter a mordida mais poderosa, proporcionalmente ao seu tamanho corporal, de todos os mamíferos vivos, capaz de esmagar ossos com facilidade. O demônio da Tasmânia é um animal predominantemente noturno e solitário, embora se possam reunir em grande número para se alimentar de carcaças, um evento que é frequentemente acompanhado por vocalizações guturais e arrepiantes que contribuíram para o seu nome sinistro. Embora os ataques diretos a humanos sejam extremamente raros e geralmente ocorram apenas se o animal se sentir encurralado ou gravemente ameaçado, a sua natureza territorial e a sua agressividade intraspecífica são lendárias. As disputas por alimento ou parceiros podem ser violentas e ruidosas. O verdadeiro perigo que o demônio da Tasmânia representa, tanto para outros animais como, indiretamente, para o ecossistema, está relacionado com a sua suscetibilidade a uma doença devastadora, o tumor facial do demônio, DFTD. Esta forma rara e transmissível de cancro tem dizimado as populações selvagens nas últimas décadas, levando a espécie a ser classificada como em perigo de extinção. A doença propaga-se através de mordidas, comuns durante as interações sociais e de acasalamento, o que torna a sua natureza agressiva um fator na sua própria vulnerabilidade. Para os humanos que exploram as áreas selvagens da Tasmânia, um encontro inesperado com um demônio da Tasmânia, especialmente se estiver a proteger os seus filhotes ou uma carcaça, pode ser uma experiência intimidante. A sua resistência e tenacidade são notáveis. Embora não seja uma ameaça no mesmo nível de letalidade que outros animais desta lista, a sua força concentrada, a sua mordida poderosa e a sua importância ecológica, juntamente com os desafios de conservação que enfrenta, fazem dele uma criatura fascinante e um símbolo da natureza selvagem e única da Tasmânia. Atravessamos agora o continente para observar um predador que, à primeira vista, pode parecer familiar: o dingo. Com a sua aparência semelhante à de um cão doméstico de porte médio, com pelagem geralmente amarelada ou avermelhada, o dingo pode facilmente enganar o observador incauto, levando-o a subestimar a sua verdadeira natureza. No entanto, este não é um animal de estimação perdido. É o cão selvagem nativo da Austrália, um caçador astuto e adaptável que desempenha um papel complexo e, por vezes, controverso no ecossistema australiano. Os dingos são predadores oportunistas e versáteis, com uma dieta que varia desde pequenos roedores e répteis até cangurus e wallabies adultos, especialmente quando caçam em matilha. Possuem instintos de caça apurados, uma inteligência notável e um comportamento social complexo. Embora geralmente tímidos e receosos dos humanos, podem tornar-se perigosos em certas circunstâncias, particularmente se habituados à presença humana através da alimentação inadvertida, ou se sentirem ameaçados ou estiverem a proteger as suas crias. Ataques de dingos a humanos, embora não sejam comuns, foram registrados, e alguns tiveram consequências trágicas.
especialmente envolvendo crianças pequenas em áreas remotas ou parques nacionais onde os dingos se tornaram menos receosos. A sua inteligência permite-lhes explorar fontes de alimento associadas aos humanos, como acampamentos ou depósitos de lixo, o que pode levar a encontros mais frequentes e, potencialmente, a conflitos. A gestão da interação entre dingos e humanos é um desafio constante para as autoridades de conservação. A percepção do dingo na Austrália é dividida. Para alguns, é uma praga que ameaça o gado e, ocasionalmente, os humanos. Para outros, é uma parte integrante e valiosa da fauna nativa, um predador de topo que ajuda a controlar as populações de herbívoros e de predadores introduzidos, como raposas e gatos selvagens. Independentemente da perspectiva, o dingo é um testemunho da resiliência e adaptabilidade da vida selvagem, um animal que exige respeito e uma compreensão da sua natureza intrinsecamente selvagem, muito distante da docilidade dos seus parentes domesticados. Concluímos a nossa lista com uma criatura que parece ter saído diretamente de um passado distante, uma verdadeira relíquia da era dos dinossauros, o casuar. Esta ave imponente, nativa das florestas tropicais do nordeste da Austrália e da Nova Guiné, é uma visão impressionante. Com uma altura que pode aproximar-se dos 2 metros, uma plumagem negra e densa, e uma crista óssea proeminente no topo da cabeça, chamada capacete. O casuar tem uma aparência inconfundivelmente pré-histórica e um tanto intimidante. Mas não é apenas a sua aparência que impõe respeito. O casuar é conhecido por ser uma das aves mais perigosas do mundo, se não a mais perigosa. É extremamente territorial e pode ser incrivelmente agressivo se se sentir ameaçado ou se os seus filhotes estiverem em perigo. Quando provocado, o casuar não hesita em defender-se com uma ferocidade surpreendente. A sua principal arma são as suas patas poderosas, cada uma equipada com 3 dedos, sendo que o dedo interno possui uma garra longa e afiada, semelhante a um punhal, que pode atingir até 12 centímetros de comprimento. Um ataque de casuar envolve geralmente saltos e chutes desferidos com uma força tremenda. Estas garras podem infligir ferimentos graves, incluindo lacerações profundas e perfurações que podem ser fatais. Há registros, embora raros, de casuares terem matado humanos. Encontros com estas aves na densa vegetação das florestas tropicais podem ser súbitos e perigosos, e a recomendação geral é manter uma distância segura e nunca tentar alimentar ou aproximar-se delas. Apesar da sua reputação temível, o casuar desempenha um papel ecológico vital na dispersão de sementes de muitas espécies de árvores frutíferas da floresta tropical, contribuindo para a regeneração e saúde do seu ecossistema. É uma criatura magnífica, um elo vivo com um passado ancestral, que exige o nosso mais profundo respeito e admiração. A sua presença é um lembrete de que, mesmo no mundo das aves, a natureza pode produzir defesas formidáveis e comportamentos que nos compelem a manter uma distância cautelosa. E assim, a nossa expedição pelos recantos mais perigosos da Austrália chega ao fim. Se antes imaginavam este continente apenas como o lar de cangurus saltitantes e koalas sonolentos, espero que esta jornada tenha revelado uma faceta diferente, mais complexa e, sem dúvida, mais selvagem. Por detrás da beleza estonteante das suas paisagens, por sob as águas azuis e nas sombras das suas florestas ancestrais, reside uma verdadeira tapeçaria de vida, onde a sobrevivência é uma arte refinada, e onde criaturas de todos os tamanhos evoluíram com defesas que podem transformar um simples passeio num encontro potencialmente mortal. Esta lista, claro, é apenas um vislumbre da extraordinária e, por vezes, implacável natureza australiana. Cada uma destas criaturas, desde o minúsculo polvo de anéis azuis ao imponente casuar, desempenha o seu papel no delicado equilíbrio dos seus ecossistemas. O seu perigo para nós, humanos, é muitas vezes uma consequência da nossa incursão nos seus territórios ou da nossa incompreensão dos seus comportamentos. O conhecimento e o respeito são as nossas melhores defesas. Se gostaram desta exploração e aprenderam algo novo, não se esqueçam de deixar o vosso like,
partilhar as vossas impressões nos comentários. Qual destes animais menos gostariam de encontrar? E claro, subscrever o canal para mais aventuras pelo incrível mundo natural. Ao aventurarmos-nos pelo nosso planeta, seja nas vastidões selvagens da Austrália ou nos parques naturais mais próximos de casa, é fundamental mantermos uma curiosidade viva, mas sempre acompanhada de uma prudência informada. A natureza oferece espetáculos de uma beleza e complexidade inigualáveis, mas também nos recorda constantemente da nossa própria vulnerabilidade. Até a próxima exploração, meus amigos. E como sempre, tenham cuidado por onde pisam, pois o mundo natural está cheio de surpresas, algumas delas verdadeiramente inesquecíveis.